todo gato tem insuficiência renal? Olha, não é todo gato que vai ter um problema urinário, como por exemplo a insuficiência renal, um problema renal na verdade, né? Mas essa espécie é muito propícia sim a ter uma alteração renal, não só por uma questão genética, mas também da rotina, tendo em visto que gatos bebem pouca água, tá? Existem animais que podem nascer com essa insuficiência renal, tá? É muito comum, inclusive, animais que têm felve, nascem com algum problema de má formação, uma origem genética, e quase sempre é alguma deficiência renal. A questão é, se o seu animal está com uma insuficiência renal, você precisa entender que o seu gato tem uma doença que não tem cura. Então ele necessita de um tratamento contínuo para viver mais e viver bem. Existem outras doenças renais, como por exemplo inflamações, infecções, urólitos, que são os cálculos, que pode estar no rim, pode estar na bexiga. A infecção pode estar no rim, pode estar na bexiga. A inflamação pode estar no rim, pode estar na bexiga. A questão da insuficiência renal é a perda de função do rim. Então, o que nós orientamos? Primeiro, uma alimentação balanceada, tá? O X da questão de um gato com insuficiência renal, gente, é a alimentação. Tem que ter uma alimentação muito controlada em potássio, proteína, fósforo. Então, tem que ser uma ração específica para um gato diagnosticado com problema renal. Nós temos hoje ração no mercado para gatos que estão com uma insuficiência renal já diagnosticada e gatos que estão com uma pré-insuficiência renal. Nós temos rações também para retardar essa doença, porque como eu expliquei, não tem cura, mas ela tem evolução. Então a gente tenta ao máximo retardar essa doença, tá? E uma outra questão é ingestão de água. Você precisa fazer o seu gato beber mais água, de repente fornecendo mais alimentos úmidos, tá? Algumas pessoas utilizam muito do sachê, mas você pode também conversar com o veterinário que acompanha o seu bichinho para oferecer um pouco de peixe, frango, carne, tá? Sem tempero, sem conservante. Você não precisa botar uma grande quantidade da carne em si, da proteína, mas você consegue colocar bastante água ao oferecer, fazer como se fosse uma canja mesmo, e os gatos tendem a beber mais água do que o normal. Outra estratégia é colocar gelo no bebedouro do seu gatinho, ou colocar aquele bebedouro tipo fonte, que estimula mais o gato a beber água. Hoje nós temos também homeopatias para rim, que ajuda bastante, algumas vitaminas e suplementos. Aí realmente o veterinário que acompanha o bichinho tem que avaliar, porque insuficiência renal não é uma doença simples de ser tratada. Tem que avaliar porque existem graus diferentes, idade diferente do animal, gravidade diferente da doença, recurso financeiro para o tratamento, a gente não tem como descartar isso, né? Então tem que realmente ter esses cuidados na alimentação, na ingestão de água, no que você anda utilizando na sua casa, por exemplo, com produtos químicos, inseticidas, aqueles de parede ou spray, água sanitária, cloro, desinfetantes tradicionais, tudo isso irrita muito os rins dos animais. Ah, querem um rim, mas meu gato não lambe o produto de limpeza. Tá, mas você coloca o produto de limpeza no chão, o gato pode lamber o chão, ou ele pisa lá com as patinhas e daqui a pouco vai se lamber, ou ele deita lá com o pelo e daqui a pouco ele vai lamber o pelo com aquele resquício de química, e tudo isso também desencadeia uma lesão renal, é muito comum inclusive, tá? Não deixar aquele gato caçar, não comer planta, porque muitas plantas são nefrotóxicas também, alguns animais vão caçar, né? Alguns gatos vão caçar outros animais que possam causar também toxicidade, então tem que ter uma série de cuidados. E não é todo gato que vai ter doença renal, tá? Mas quando eles ficam mais velhos, aí que ele tem uma propensão maior a ter uma doença renal. A doença renal nem sempre ela vai ser desencadeada do nada, às vezes sim. Dependendo, o animal pode ficar com uma insuficiência renal por uma infecção muito alta, porque a infecção, a bactéria, né, ela tende a causar toxinas também que são nefrotóxicas. Mas normalmente a insuficiência renal que nós vemos hoje nos felinos é algo de uma rotina errada de muito tempo ou uma predisposição genética, não tem como desconsiderar, que eu falei com vocês no início do vídeo, tá? Mas dar uma boa alimentação pro gato e fazer esse gato beber bastante água é fundamental, não deixar esse gato se intoxicar com as questões químicas do ambiente, com as plantas, com a caça, é fundamental para fazer o seu gato viver mais. E ciente que você necessita ter um acompanhamento desse gato por mais tempo, tá? Você tem que estar sempre sim no veterinário. O veterinário, como eu expliquei, varia de caso para caso, pode pedir para você voltar no mês seguinte, com 6 meses após revisão, né, para fazer um check-up, ou todos os anos. Querem quais seriam os exames, por exemplo, que eu poderia pedir para o meu veterinário receitar para o meu gatinho, que eu tô com medo dele ter insuficiência renal, ou ele já tem, mas eu quero fazer outros exames. Olha, normalmente a gente pega ureia, creatinina, razão proteína creatinina urinária, que é através do exame de urina também no seu animalzinho, tá?
ultrassonografia, gente, a ultrassonografia ela é perfeita também pra gente avaliar as questões dos rins dos nossos animais por conta da anatomia, da morfologia, tá? A ureia e creatinina, ela vai ver mais a função. Tem alguns outros exames mais modernos também, que é o SDMA, é um exame muito bom da IDEXX também, que pega em estágios iniciais, tá? Mas o importante é não fazer apenas um exame, tá? Quando a gente tem doença renal, o ideal é que você faça vários exames. Por exemplo, a razão proteína creatinina urinária, ela normalmente é mais sensível para identificar se o gato está com alguma alteração renal. Mas eu já peguei casos que esse exame deu normal e já a ureia e creatinina deu alterada. Então, nem tudo é uma receita de bolo, sabe? Não é como se fosse 2 com 2 na matemática, que é 4. Tem que analisar bem. Por exemplo, às vezes você vai pegar um gato que está com a ureia e creatinina perfeita. Você olha aquele rim e ele olha, tá funcionando normal, tá tudo dentro das taxas. Só que quando você vai fazer a ultra, você vai ver que um rim já não tá funcionando, com anatomia horrorosa, e o outro já ainda está funcionando bem porque está compensando. Então o gato tem 2 rins. Às vezes no exame de sangue vai dar que tá tudo normal, mas na ultra já vai identificar que um rim já não está funcionando e o outro está compensando, entende? Então o interessante é você fazer todos esses exames: hemograma, ureia e creatinina, razão proteína creatinina urinária e ultrassonografia, tá? O SDMA nem todas as clínicas têm ainda, mas também é um excelente exame, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa dúvida. Desse vídeo, tentei tirar todas as dúvidas de vocês, responder todas as questões para quem está começando a ter um gatinho doente renal, para quem já tem um gato renal e para quem está interessado em saber sobre essa doença também, já que tem um gatinho em casa, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, gente!